E você já conheceu alguém que reclama de tudo nessa vida? Alguém que acredita estar sempre certo? Que acha que sabe muito mais do que as outras pessoas? E que nunca admite os seus próprios erros? Agora, imagine colocar uma pessoa dessas nas terras de Nárnia. Foi isso o que o famoso escritor C.S. Lewis fez com o personagem do Eustáquio. Um garoto arrogante, egoísta e extremamente mimado, que consegue irritar praticamente qualquer pessoa que está ao seu redor. Mas existe um detalhe curioso. Ao longo dessa história, ele recebe um castigo tão inesperado, mas tão inesperado, que ele acaba passando por uma das maiores transformações da série. E a pergunta que fica é: será que o Eustáquio mereceu de fato esse castigo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e aqui no canal nós conversamos sobre livros, histórias e os ensinamentos escondidos por trás das grandes obras da literatura. E hoje nós vamos conversar sobre Nárnia. E a gente vai voltar para essa terra, mas não para participar de uma guerra e nem para enfrentar uma feiticeira, muito menos para acompanhar uma disputa por um trono. Hoje nós vamos embarcar em uma aventura pelos mares desconhecidos do mundo criado pelo famoso escritor, o C.S. Lewis. Uma história repleta de ilhas misteriosas, criaturas fantásticas, mistérios, descobertas e uma das maiores transformações de personagem de toda a série. Nós vamos falar sobre a viagem do peregrino da Alvorada. Bora! E ao longo desse vídeo, nós vamos acompanhar a jornada do rei Caspian pelos mares de Nárnia. Nós vamos conhecer as ilhas visitadas durante toda a expedição. Nós vamos descobrir os mistérios escondidos em cada parada e entender por que o Eustáquio era uma pessoa tão difícil de conviver. E principalmente, nós vamos compreender como que o castigo que ele recebe acaba se tornando a maior lição de toda a sua vida, a viagem do peregrino da Alvorada. Ela é uma história que foi publicada no ano de 1952. Na ordem cronológica da história, ele é o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, vindo logo depois do livro O Sobrinho do Mago e O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Já na ordem de publicação, foi o terceiro livro lançado pelo escritor, o C.S. Lewis. E existe algo que torna essa obra muito diferente das anteriores. Aqui, nós não temos uma grande guerra, não existe um exército inimigo ameaçando Nárnia, e também não há uma batalha épica se aproximando. Em vez disso, o escritor C.S. Lewis, ele aposta em algo totalmente diferente, que é uma grande viagem de exploração, ou seja, é uma aventura marítima rumo ao desconhecido. Tudo começa quando o Edmundo e a Lúcia estão passando um período na casa dos tios. E junto deles está o primo Eustáquio. Logo nas primeiras páginas, o autor faz questão de mostrar que o garoto não é exatamente alguém agradável. O Eustáquio, ele é convencido, ele se acha, ele acredita que sabe muito mais do que os outros. Ele tem dificuldade em ouvir as pessoas e parece enxergar apenas aquilo que lhe interessa. Enquanto a Lúcia demonstra gentileza e curiosidade, o Eustáquio ele demonstra arrogância. Enquanto a Lúcia respeita as pessoas, o Eustáquio costuma menosprezá-la. Enquanto a Lúcia enxerga aventura, ele enxerga apenas problemas. E esse contraste é muito importante na história, porque o título desse vídeo, ele fala justamente sobre isso. Ao longo da história, nós vemos dois comportamentos completamente diferentes convivendo lado a lado. Enquanto isso, o Eustáquio trata todas as histórias sobre Nárnia como uma grande bobagem. Para ele, tudo aquilo parece infantil, mas Nárnia costuma surpreender aqueles que menos acreditam nela. No quarto existe um quadro retratando o navio navegando sobre o mar. A princípio, parece apenas uma pintura comum. Tá tudo tranquilo, tá tudo parado, tudo inerte, mas aos poucos algo estranho começa a acontecer. As ondas passam a se movimentar, a água parece ganhar vida, o vento começa a soprar devagarzinho para fora da moldura, e antes que as crianças consigam entender o que está acontecendo de fato,
Uma enorme onda invade o quarto. E em poucos segundos, os três são arrastados para dentro da pintura. Quando percebem, estão nadando em pleno mar de Nárnia. É uma das entradas mais criativas de toda a série. E logo depois, eles são resgatados pelo Peregrino da Alvorada, que é um magnífico navio comandado pelo rei Caspian. Só que agora ele está mais velho, ele está mais maduro, mais experiente e determinado a cumprir uma missão importante, que é encontrar os 7 lords desaparecidos durante o governo do rei Miraz. E antes de continuarmos, existe um personagem que merece destaque nessa história, que é o Hip Chip, o pequeno rato guerreiro que já havia roubado a cena no volume do Príncipe Caspian. Mesmo sendo o menor integrante da tripulação, ele é provavelmente um dos mais corajosos. O rato Hip Chip, ele vive segundo um código de honra. Ele é educado, ele é leal, é destemido, ele não tem medo e ele possui uma coragem que faz muitos guerreiros parecerem pequenos. Enquanto o Eustáquio reclama dos perigos, o Hip Chip parece que ele procura por mais perigos. Enquanto o Eustáquio pensa em conforto, o Hip Chip pensa em honra. E existe um sonho que move esse personagem, que é encontrar o país de Aslan, o lendário lugar localizado além do extremo leste do mundo. Essa busca transforma o rato em um dos personagens mais inspiradores de toda a aventura, de toda essa série. A partir desse momento, a viagem realmente começa e cada ilha visitada apresenta um novo mistério. E uma das primeiras paradas importantes acontece na Ilha Solitária. E ali, os personagens descobrem algo extremamente perturbador. O comércio de escravos voltou a existir. Algo completamente contrário aos valores das terras de Nárnia. E é nesse momento que nós vemos um lado muito interessante do rei Caspian. Em vez de ignorar a situação ou seguir viagem, ele decide agir. Ele utiliza a sua autoridade como rei para restaurar aquela ordem. Ele liberta pessoas injustamente escravizadas e demonstra que a sua missão não é apenas encontrar os lords desaparecidos, mas também proteger os valores que fazem de Nárnia um reino justo. Enquanto isso, o Eustáquio, ele continua sendo exatamente aquilo que a nossa thumbnail sugere. Uma criança extremamente mal educada. Ele reclama da comida, ele reclama do navio, dos trabalhos, das responsabilidades, dos perigos e praticamente de tudo que acontece ao seu redor. O Eustáquio, ele reclama até se não pedirem a opinião dele. E quanto mais a história avança, mais evidente fica a diferença entre ele e os personagens como a Lúcia e o Hip Chip. Mas aí então acontece o momento mais importante de toda a narrativa. Durante uma parada em uma ilha desconhecida, o Eustáquio se afasta dos companheiros. Sozinho, ele encontra uma enorme caverna. E dentro dessa caverna existem vários tesouros, joias, montanhas de ouros, objetos valiosos, riquezas inimagináveis. Qualquer pessoa ficaria impressionado. Mas o Eustáquio, ele não apenas fica impressionado, ele começa a sonhar com tudo aquilo. Ele começa a pensar que tudo pode ser dele. E aí ele começa a possuir aquele tesouro. Imagina o poder que ele teria. A riqueza, o status, a admiração das outras pessoas. E mais uma vez ele pensa apenas em si mesmo. E cansado, ele acaba dormindo em cima do ouro. Quando ele desperta, algo está errado. O seu corpo parece pesado, está estranho, ele está sentindo dores. E ao tentar se mover, ele percebe que as suas mãos desapareceram. No lugar delas existem enormes garras, patas. A sua pele agora está coberta por escamas. Grandes asas surgem nas suas costas. E então ele entende a verdade. Ou seja, ele entende o que aconteceu. Ele havia se transformado em um dragão. Essa cena é brilhante, porque o castigo ele não surge do nada. Ele não se transforma simplesmente porque o autor quis. Ele se transforma naquilo que ele já era por dentro. A sua ganância, o seu egoísmo, a sua arrogância, o seu orgulho,
Tudo aquilo que estava escondido agora se tornou visível. E pela primeira vez na vida, o Eustáquio é obrigado a encarar quem ele realmente é. E é justamente nesse momento que a sua transformação começa de fato. O garoto que vivia apontando defeitos nos outros, agora precisa enfrentar os próprios defeitos. O garoto que nunca valorizava ninguém, agora sente falta da companhia dos próprios amigos. Você já parou para pensar nisso aqui? O que de fato está acontecendo com o Eustáquio? O garoto que pensava em si mesmo, finalmente compreende a importância das outras pessoas. Enquanto isso, a viagem do peregrino continua. E o livro segue apresentando algumas das ilhas mais incríveis de toda a série. Uma delas é a Ilha das Vozes Invisíveis, onde seres invisíveis convivem com magia e mistério. Outra é a assustadora Ilha das Trevas, um lugar onde os piores pesadelos podem se tornar realidade. Esse trecho cria uma atmosfera completamente diferente. Até mesmo os personagens mais corajosos sentem medo. E o leitor acaba sentindo junto, porque ele está acompanhando a história. Cada nova parada amplia ainda mais a sensação de exploração, como se nós estivéssemos navegando junto com a tripulação rumo ao desconhecido. Mas o verdadeiro coração da história ainda continua sendo Eustáquio, porque em determinado momento ele percebe algo extremamente importante. O problema é que ele não consegue fazer isso sozinho. E é aí que surge o Aslan, o grande leão de Nárnia, uma das figuras mais importantes de toda a série, e eu digo de todos os volumes. Existe uma cena extremamente marcante em que o Eustáquio ele tenta remover a sua pele de dragão. Ele arranca uma camada, depois outra, e depois mais uma, só que nada resolve. E por mais que ele tenta, ele ainda continua sendo um dragão. Até que o Aslan intervém. O leão leva o garoto até uma fonte de água cristalina. O Aslan vai removendo aquela pele profundamente, muito além das camadas superficiais. E quando o processo termina, o Eustáquio percebe que existe uma nova pele por baixo daquela pele de dragão. Uma pele limpa, humana, renovada, enquanto a antiga pele de dragão permanece abandonada no chão, como se estivesse deixando para trás a sua antiga versão. E a verdadeira transformação não acontece no corpo, ela acontece no coração do Eustáquio, ela acontece no coração do garoto. Depois desse momento, ele passa a agir de uma maneira completamente diferente. Ele se torna mais humilde, mais gentil, mais prestativo, mais consciente dos próprios erros. E é justamente por isso que a sua jornada é tão marcante nesse volume. Nós não estamos vendo apenas um personagem mudar, nós estamos vendo alguém amadurecer. Enquanto isso, o peregrino da alvorada continua avançando. O peregrino da alvorada, ele não para. As águas tornam-se mais claras, mais brilhantes, mais misteriosas. O cenário assume uma beleza quase que sobrenatural. E a sensação de descoberta cresce a cada capítulo. Pouco a pouco, a tripulação se aproxima do fim do mundo conhecido. Uma região que transmite encantamento, mistério, esperança. E é uma sensação constante de que existe algo grandioso esperando além do horizonte. É justamente aqui que o sonho do Rip-Chip se completa. Depois de toda uma vida buscando o país de Aslan, o pequeno rato finalmente alcança o seu objetivo. E a sua despedida se torna um dos momentos mais emocionantes do livro, porque ele representa o encerramento de uma jornada construída ao longo de várias histórias. O final da viagem possui um tom contemplativo. Não existe uma grande batalha aqui. Não existe um vilão aguardando no final do capítulo. O foco está na jornada. O foco está nas descobertas, nas amizades e principalmente nas transformações dos personagens. Especialmente a transformação do Eustáquio. Porque quando a história começou, ele era alguém que ninguém gostaria de ter por perto. Quando ela termina, ele se tornou alguém digno de respeito. A viagem do peregrino da alvorada é uma das aventuras mais criativas das Crônicas de Nárnia. Cada ilha apresenta um novo mistério, seja o comércio de escravos da Ilha Solitária,
o tesouro amaldiçoado da Ilha do Dragão, os seres invisíveis, os pesadelos vivos da Ilha das Trevas ou a busca pelo país do Aslan. O leitor nunca sabe exatamente o que vai encontrar na próxima parada. E é isso que torna a leitura extremamente envolvente. Mas o maior destaque da obra continua sendo o Eustáquio. A sua transformação é uma das mais marcantes de toda a série, porque ele nos mostra que o verdadeiro problema nunca foi o dragão. O verdadeiro problema estava dentro do Eustáquio, os sentimentos que ele carregava, o seu egoísmo, a sua arrogância. E talvez seja justamente por isso que essa história continua sendo tão relevante até hoje. Porque todos nós temos defeitos que nem sempre nós mesmos não enxergamos. E às vezes o crescimento começa exatamente quando finalmente nós somos obrigados a encará-los. E agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião? O Eustáquio, ele mereceu de fato aquele castigo? E se você gostou dessa resenha, já vai deixando o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Se inscreve para acompanhar as próximas resenhas das Crônicas de Nárnia e de outros livros extremamente incríveis aqui. Também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E o meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo conteúdo. Um abraço!